Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal do YouTube. Eu já estava com saudade de gravar vídeos para vocês. Eu fiz o compromisso de gravar um vídeo por semana e já faz exatamente um mês que eu não gravo. Mas isso porque eu passei por uma mudança de casa. Então foi um tempo um pouquinho turbulento e eu acabei não conseguindo gravar os vídeos. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre processo e justamente usando o exemplo de mudança de casa para exemplificar para vocês como funciona um processo de desenvolvimento pessoal, ok? Muitas vezes as pessoas pensam que quando vão passar por um processo, seja ele terapia, seja um treinamento, seja uma mentoria, a pessoa acredita que ela está aqui e ela vai passar por esse processo e ela já vai subir de nível e as coisas já vão melhorar automaticamente. E muitas vezes não é assim que funciona, né? Primeiro que o processo ele é algo contínuo na nossa vida, a gente não passa só por um processo. A vida é movimento, nós estamos em eternos processos. De forma consciente, quando a gente passa de fato por algum retiro, por algum treinamento, por um processo de terapia, por alguma coisa de forma consciente, onde a gente está com o coração aberto para viver uma mudança, ou processos inconscientes. A vida está mudando o tempo todo e você está passando por processos de mudança, quer queira ou quer não queira. Se você tiver com o coração aberto, você muda e amadurece de forma mais rápida e mais leve. Agora, se o coração estiver fechado, muitas vezes esses processos podem até ser um pouco prejudicial para você, pode te amargurar um pouco mais, mas você vai passar por eles inevitavelmente, tá bom? Então vamos usar um pouquinho do exemplo de mudança de casa para vocês entenderem que o processo não é algo assim linear, que você automaticamente já muda e as coisas melhoram só por ter passado por esse processo, tá? Então assim, quando nós vamos nos mudar de casa, o que acontece? Vou dar o exemplo da minha mudança, porque tem pessoas que às vezes vão mudar e não levam nada, né? Mas eu no caso trouxe bastante coisa da minha casa antiga para cá. Então assim, ó, eu precisei encaixotar todas as coisas lá na minha casa antes de vir pra cá. Eu precisei olhar coisas por coisas, porque tinha algumas coisas que eu precisava jogar no lixo, tinha algumas coisas que precisavam ir para o conserto, tinha roupas para arrumar, tinha móveis que às vezes precisava de uma reforma para poder trazer. Então tinha que passar por essa análise, né? E isso também acontece no nosso processo de mudança, que é o quê? Ter que olhar para a nossa vida e pensar o que é que vai ficar, o que é que precisa ser abandonado e o que é que precisa de uma reforma. Por isso que o processo não é linear. Então, assim, aquilo que precisa ser abandonado é muito difícil no processo passar por isso, porque dói romper com os nossos vícios, dói romper com os nossos defeitos, dói olhar para os nossos erros, dói reconhecer os nossos erros. Então você não sai daqui onde você está e você vai para lá. Você tá aqui, parece que você é jogado lá no chão e você fala, meu Deus, eu sou assim, eu faço isso. Porque no processo é que você reconhece muitos erros que você estava passando sem nem perceber. Então da mesma forma que no processo de mudança eu precisei jogar algumas coisas no lixo, na nossa vida a gente também precisa fazer algumas coisas assim, e isso é dolorido, isso não é rápido e não é fácil. Às vezes você vai precisar abandonar algumas pessoas na sua vida, no seu processo, e isso dói, você vai precisar mudar e isso dói. Tem coisas que vão precisar de conserto, assim como eu precisei levar uns bancos para reformar, separei algumas roupas que preciso levar para a costureira. Na nossa vida tem coisas que precisam de conserto, nos relacionamentos, a forma como você trata seu marido, ou sua esposa, seus filhos, seus companheiros de trabalho, a forma como você lida com o seu trabalho, a forma como você lida com a sua espiritualidade, tem muitas coisas que vão precisar passar por uma reforma, vão precisar ser levadas de forma melhor, vão precisar passar por melhorias, né? Vai exigir essa mudança em você. E mais uma vez, isso é exigente, não é fácil mudar. A gente não tá aqui e de repente amanhã eu já mudei. Não, isso exige romper com padrões seus, demora um tempo. Muitas vezes você se sente mal no início para depois começar a ver os benefícios disso. Então isso também faz parte. E tem muitas coisas novas que precisam chegar, então é por isso que a gente precisa liberar esse espaço. Por isso que eu preciso jogar algumas coisas fora, por isso que eu preciso reformar outras para poder chegar a coisas novas, né? Aqui na minha casa, por exemplo, teve alguns móveis novos que a gente mandou fazer, a casa nova, né? Para viver o novo, eu precisei abandonar algumas coisas velhas. Outra coisa que a gente precisou fazer, né, na mudança, olha como que funciona o processo, né? Eu precisei encaixotar todas as coisas na casa, então isso primeiro vira o quê? Uma bagunça.
Eu não saí lá da minha casa e de repente cheguei numa casa nova com tudo novo. Não, olha só, teve um tempo em que eu precisei cuidar dessa casa nova que a gente estava construindo e cuidar da casa onde eu morava. Então eu precisava continuar fazendo a faxina lá na minha casa, continuar cuidando da rotina da minha casa e da minha família lá, mas já ir fazendo a faxina pós-obra aqui, porque foi nós mesmos que fizemos a faxina pós-obra, a gente não pagou para fazer. Então foi um tempo muito exigente para mim, onde eu precisei cuidar das duas coisas. Depois que foi feita a faxina, eu precisei ir encaixotando todas as coisas lá da casa, enquanto a rotina da minha casa com as crianças, com o marido, com o trabalho, precisava continuar. E isso também foi um período exigente e bagunçado, né? As coisas estavam fora do lugar. Tirar tudo que estava guardado, pôr para fora, encaixotar para trazer para cá, é um período de muita bagunça. O dia da mudança mesmo, trazer tudo para cá e colocar no lugar, fica aquela bagunça, né? Aquele monte de coisa espalhada. Pois é, o início do processo também é essa bagunça na sua mente. Por quê? Por mais que você não está vivendo da forma adequada, sua vida está seguindo uma rotina, está seguindo um padrão. Quando você vai fazer um processo, você vai acessar algumas coisas, algumas dores, algumas feridas, que vai precisar, né, ser tocadas ali, precisar reviver algumas coisas, precisar pôr isso para fora, como se fosse tirar as coisas para encaixotar na mudança, para daí você poder reorganizar isso para mudar, né? Então, da mesma forma que na mudança de casa isso vira uma bagunça, na mudança da mente também vira. No início é uma bagunça, porque toca nas suas feridas, toca nas suas dores, traz à tona coisas que você estava guardando ali na sua memória que você nem sabia. E isso é dolorido, isso é bagunçado, né? De primeiro momento você fica até um pouco, às vezes, aflita, um pouco ansiosa, porque você está trazendo à tona memórias que você já não queria revisitar. Do mesmo jeito que na mudança eu preciso pôr tudo para fora, coisas que às vezes eu já nem estava mexendo, estava lá engavetado lá no fundo, mas eu preciso nessa hora olhar para isso para poder trazer para a mudança. Então tem esse período de bagunça para depois acessar o novo, né? Tem esse período de ser muito corrido, de estar cuidando das duas casas para daí acessar o novo. Ou seja, no processo de mudança, para você conseguir estabelecer uma nova rotina, também vai ter um período onde você vai estar um pouco atordoado a sua cabeça, porque você vai mudar esse padrão que você vive para acessar um padrão novo. E isso bagunça um pouco. Vocês estão conseguindo compreender, conseguindo me acompanhar aqui nesse processo de mudança, exemplificando o que acontece numa mudança de uma casa com o que acontece na mudança num processo? Outra coisa que eu precisei fazer, depois de mudar, depois de já estar instalado aqui, eu precisei ir na minha casa antiga, lavar e limpar toda aquela casa, para daí poder... Na verdade era uma casa alugada, e essa casa aqui é nossa, aquela casa era alugada, então eu precisei ir lavar, limpar para poder entregar para o dono, a chave para o dono. E isso também acontece no processo. De tempos em tempos a gente precisa revisitar memórias antigas para poder fazer mais um limpa nela, né? Então assim, olha, na mudança eu tirei muitas coisas de lá daquela casa e trouxe para cá, então ela já ficou vazia. Até parece que no processo eu tinha abandonado ela, né? E o que acontece com as nossas memórias. Às vezes você vai revisitar, vai mudar, vai tocar, passar por um processo de cura, vai se aliviar daquilo, mas ainda assim lá na frente você vai precisar revisitar e vai ver que ainda ficou algumas sujeirinhas ali para trás que você precisa fazer essa faxina, limpar, para daí de fato conseguir deixar isso para trás, né? Então o processo ele não é único, não é uma vez que você vai revisitar uma dor, algo que você precisa perdoar e isso simplesmente vai desaparecer e já não vai te incomodar mais. Às vezes você vai precisar ir lá de novo, faxinar de novo, olhar com mais detalhes, agora que já está um pouco mais limpo e perdoar novamente. Aí passa um tempo, às vezes você vai precisar de novo revisitar essas memórias e agora ela já não vai doer tanto quanto antigamente, mas ainda tem algumas sujeirinhas que você precisa tirar e limpar. Então o processo, às vezes ele é longo, nem sempre ele é rápido, mudei e acabou. Às vezes você precisa ir lá e revisitar essas memórias antigas para continuar passando por esse processo de cura. A cura nem sempre acontece de forma automática, de uma vez só. Ela é processos. Às vezes ela vai acontecendo com o tempo. Assim como eu precisei, depois de ter mudado, depois de estar na casa nova, precisei ir nessa casa antiga, às vezes depois de você já ter passado por um processo de cura, um processo de perdão, você vai precisar revisitar essas memórias, ir lá, limpar um pouquinho mais novamente, até que chegue a cura concreta, né? O perdão, a cura, ela vai acontecendo em processos. Outra coisa muito importante sobre processo.
Nós nos mudamos, estamos numa casa nova. A nossa casa tá linda, mas ela não está 100% pronta. A construção em si está, mas tem alguma parte de móveis que a gente ainda não conseguiu concluir que nós queremos fazer, né? Os móveis planejados dos quartos, nós estamos sem sofá, por exemplo, porque nós tínhamos sofá na casa antiga, mas ele já estava sem as borrachinhas do pé, então eu não podia afastar ele, porque senão ele riscava o piso. Aí eu não quis trazer ele para cá para não correr o risco de riscar meu piso novo, e também não queria reformar, porque a minha intenção é comprar um sofá novo. Então nós estamos um tempo sem sofá, até que a gente consiga adquirir esse sofá novo. E isso também acontece no processo, as coisas não vêm de uma vez. Às vezes você vai passar por um processo de desenvolvimento pessoal porque você quer atingir uma determinada meta, né? Você quer atingir aquele ideal. Só que você não vai passar pelo processo e automaticamente atingir aquele ideal. Você vai ir conquistando aquilo aos poucos. Por isso que a vida é um eterno processo, por isso que a vida é um eterno movimento. Então sim, nós estamos vivendo um novo tempo, numa nova casa, estamos extremamente felizes. Mas ainda tem coisas a ser feitas aqui. Assim como na nossa vida, você vai passar por um processo, às vezes você vai viver um novo tempo, vai passar por uma mudança extraordinária, mas ainda assim vai ter coisas para você conquistar ao longo do tempo, porque o processo é contínuo. Enquanto há vida, há movimento. Enquanto há vida, há processo. E você vai estar sempre em constante aprendizado, em constante conquistas, em constantes mudanças. O processo é linear. Uma outra coisa muito importante sobre o processo também é que nem sempre as coisas vão acontecer como nós planejamos. Na verdade, na maioria das vezes acontece de forma bem diferente. E isso é se abrir para a vontade de Deus, isso é se abrir para as bênçãos da vida. Quando nós nos casamos, por exemplo, nós construímos uma casa antes do casamento. Só que 2 meses antes da gente se casar, o meu esposo recebeu uma transferência, uma proposta no trabalho, e nós precisamos mudar de cidade. E a gente não morou na nossa casa. Aí nós passamos 8 anos morando de aluguel até construir agora a nossa casa, que ela é bem maior do que a outra casa que a gente tinha construído. Deus entregou muito mais bênçãos nesse tempo. Mas foi difícil lá atrás deixar aquilo que era nosso. Mas também foi um tempo de muita bênção pra gente, né? Aceitar essa proposta do meu esposo. A gente também passou por bastante coisas juntos que foi muito importante ter vivido. Foi um tempo muito bom. E isso faz parte do processo. Aceitar novidades, aceitar que coisas vão sair diferente do nosso planejado. E já que estamos falando de processo, deixa eu apresentar o meu trabalho. Eu sou terapeuta, trabalho mais especificamente com mulher, mas ultimamente muitos homens começaram a me procurar, então hoje eu também atendo homens em terapia. Então se você deseja passar por um processo terapêutico, clique na descrição, me chame ali no link para a gente poder agendar um horário para você. E você, mulher, aqui eu também tenho disponibilizado um curso mais voltado sobre feminilidade, espiritualidade, para você que deseja passar por um processo de cura, de autoconhecimento, entender mais sobre o seu relacionamento, entender mais sobre a sua feminilidade, entender um pouco mais sobre a sua espiritualidade. Clique ali também no link da descrição e conheça o meu curso. Então, para que você entenda, processos passam por altos e baixos e é extremamente necessário você ter uma pessoa para te direcionar, uma pessoa para apontar o caminho. Passar por tudo sozinho é muito difícil e muitas vezes você não consegue acessar todas as bênçãos que estão disponíveis mediante os seus processos, simplesmente porque quando você está passando pelo problema, você não consegue enxergar tudo. Nós temos pontos cegos. Assim, quando a gente está dirigindo, o carro não tem alguns pontos cegos que você, não importa o espelho que tem, o retrovisor que tem ou a câmera que tem, você ainda assim não consegue ver o todo? Na nossa vida também é assim, por isso que é tão importante ter alguém para nos direcionar. E eu desejo muito que você passe por processos de forma consciente, que você abra o seu coração para viver o novo de Deus para você. Porque em cada processo tem poda, o processo tem correção, o processo tem bênçãos, o processo tem novidade, tem coisas boas, coisas doloridas, mas tudo é para o teu crescimento, para o teu amadurecimento e principalmente para que você se aproxime ainda mais de Deus. Todo o processo que Ele coloca na tua vida é essa a intenção. Então, esse vídeo foi para que você tivesse um exemplo prático para você entender um pouquinho mais do que acontece no teu processo interno, materializando uma mudança de casa para que você pudesse entender um pouquinho mais. Eu espero muito que ele tenha falado com você. Um beijo, até a próxima.